Você contratou um advogado, mas agora está frustrado e sente que alguma coisa não está certa. Saiba que, infelizmente, isso é mais comum do que parece. E no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a entender o que pode estar acontecendo e, mais importante, a como resolver esse tipo de situação de forma eficaz e segura. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, fica comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele foi feito para você. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Silas, sou especialista na área dos inventários e, como você viu no título desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre a insatisfação do cliente com o advogado. Por que está acontecendo isso? Quais as causas, os motivos que levam a essa insatisfação do cliente com o advogado? E um dos principais motivos de insatisfação do cliente é, sem dúvidas, a falta de comunicação com o advogado. Advogado que não é acessível ao cliente, advogado que não responde ao cliente. O cliente às vezes pergunta, entra em contato para saber como é que está o processo, às vezes para tirar alguma dúvida, enfim, inúmeras essas perguntas e não consegue ter esse acesso com o advogado, não consegue uma resposta clara a respeito da sua queixa. Vou te dar um exemplo. Certo dia, aqui no nosso escritório, chegou uma cliente e ela nos relatou que outro processo que ela tinha entrado, ela não conseguia mais ter acesso com aquele advogado. Ela só conversava com a secretária. A secretária ia, repassava para o advogado ia, voltava para a secretária repassava para o cliente. Aquilo é o fim do mundo para o cliente. O cliente não quer, ele quer uma resposta rápida, ele quer uma resposta na hora. Pelo menos que ela não seja tão demorada, né? Mas ele quer ter esse contato com o advogado. E naquele momento, esse cliente não tinha esse contato com o advogado. Isso era muito ruim. Ele, nessa ocasião, nos questionou, nos falou a respeito dessa questão. E a gente mostrou como que a gente trabalhava, informou, enfim, fez todo o nosso trabalho aqui. Mas são pontos, são questões que infelizmente acontecem. Advogados que não são acessíveis, muito menos dão resposta para o cliente. Fala, olha, eu não posso te ligar agora, não posso te responder agora, porque às vezes está em alguma audiência, às vezes está fazendo alguma coisa e realmente não consegue atender o cliente naquele momento. Mas ele pode atender brevemente, depois, dá pelo menos uma satisfação. Então, responde para o cliente. Tem muito advogado que infelizmente não faz isso, né? Você poderia muito bem falar, olha, eu não consigo te atender agora, estou prestes a entrar em uma audiência, estou em uma reunião e logo que encerrar, entre em contato. Mas nem isso, muitas das vezes os advogados fazem e justifica o motivo dos clientes acharem ruim a questão da falta de comunicação e ser um dos principais motivos até mesmo de queixa, né, de todos os clientes, de vários clientes. A falta de transparência também é um outro ponto que gera insatisfação do cliente. Por exemplo, às vezes o cliente não sabe, o advogado não passa, não é transparente o suficiente com relação aos honorários, ao andamento do processo, até mesmo da procuração. Quantos clientes que às vezes chegam para mim mesmo e falam assim, para que essa procuração? Aí eu explico tudo certinho, essa procuração, se você está me dando os poderes para isso, para isso, para isso. Se eu quiser fazer outra coisa, além disso, eu não consigo fazer, porque você está me dando poderes único e exclusivamente para esse ponto. Então você vê que são coisas simples de resolver e que pode ser resolvido até mesmo no atendimento do cliente. E mesmo se não resolver no atendimento, no momento posterior, às vezes o cliente tiver alguma dúvida, ele pode ter o primeiro ponto que a gente já falou, que é a comunicação com o advogado. E o advogado ser transparente com todas as informações. Isso o cliente fica satisfeito, o cliente não vai ficar ligando dia após dia para poder saber do processo, para poder saber a questão dos honorários, para poder o andamento das questões do processo mesmo em si, quando que vai andar, quando que não vai andar, por que está demorando, porque o advogado foi transparente. Então, um dos pontos que também geram insatisfação é a ausência de transparência nesse ponto. Então são vários os pontos de insatisfação que o cliente às vezes pode ter com relação ao advogado, mas nem sempre essa insatisfação quer dizer que o advogado tenha feito alguma coisa de errado. Nem sempre essa insatisfação quer dizer que o advogado está agindo de má fé, enfim, ou que esteja fazendo alguma coisa a prolongar mais, né, o processo ali, enfim. Na verdade, tem que examinar cada caso. Cada caso a gente é examinado para ver o que realmente está acontecendo. Mas eu vou te falar até um caso aqui do nosso escritório para você entender também, já nesse contexto, né, de insatisfação de cliente
com o advogado, uma cliente nos procurou, nos relatou o que estava acontecendo, pegou o processo dela, né? E a gente leu esse processo e deu o nosso parecer. E a pergunta que ela chegou para a gente fazendo, né, era se eu faria alguma coisa diferente, se o advogado anterior que estava no processo fez alguma coisa de errado, o que eu teria feito diferente. E a gente examinou o processo e eu fui bem sincero com ela, não teria feito nada de diferente, o processo está normal, andou normal, o juiz deu os despachos que tinha que dar, o advogado que estava naquele processo fez os pedidos que tinha que ter feito, e tem coisas que realmente não dá para fazer, é o judiciário. A gente depende também do judiciário, a gente faz os pedidos, questionamentos, corre atrás, mas a sentença quem vai dar é o juiz que vai dar o despacho. Então, às vezes, o advogado ele fica amarrado também àquela decisão do juiz. Então, a gente depende do juiz para poder fazer valer o direito da parte autora, né? A parte que nos contratou. Então, volto a repetir, nem sempre alguma insatisfação do cliente quer dizer que é culpa do advogado. Tem que examinar cada caso e o mais importante que a gente sempre aconselha é conversar com o advogado. A minha insatisfação está sendo aqui, e o advogado às vezes explica, né? No diálogo sempre resolve as coisas. Então, às vezes, com uma simples conversa, consegue resolver. Mas, se de todo caso a conversa não resolver, ou às vezes o cliente mesmo já está insatisfeito e não quer realmente ficar mais com aquele advogado, infelizmente, rescindir o contrato que outrora havia firmado entre as partes. Mas antes de decidir em trocar de advogado, realmente certifique-se se ele teve culpa, né, ou responsabilidade naquela insatisfação, né, que você está tendo, né, que o cliente estava tendo naquele problema. E se for o caso, que de haver mesmo a rescisão do contrato, né, entre as partes, notifique o advogado, informe ele sobre essa rescisão e depois passe todas essas informações para o novo advogado que vai habilitar no processo e que vai dar seguimento. Ele também vai te orientar quanto às demais questões que envolvem, né, esse processo e habilitação do novo advogado. Então é isso. Se esse vídeo foi útil para você, se esse vídeo foi relevante, deixe seu like, curte, comenta e compartilha. E obrigado. Até a próxima.